Meu marido trouxe para casa sua mãe, que se acreditava sofrer de demência. Quando eu lhe dava o remédio, ela inesperadamente colocou em minha mão um cartão bancário e sussurrou: "Ele não é meu filho, me salva." Ao abrir a conta, fiquei boquiaberta com o valor que vi. O uivo agudo da sirene da ambulância rasgou o silêncio da hora do almoço, na nossa pequena viela do bairro, fazendo um bando de pardais que dormitavam nos fios elétricos dispersar em pânico. O nosso portão de ferro velho, que vivia enroscando, abriu-se com um rangido ensurdecedor após um empurrão forte. No meio do quintal estava Rodrigo, meu marido. Ele gesticulava ativamente. A camisa nas costas estava encharcada de suor, mas o rosto brilhava com uma alegria estranha, quase febril. Ele orientava os socorristas que carregavam uma maca para dentro de casa e tagarelava sem parar: "Pessoal, com cuidado, minha mãe tá muito fraca. Devagar nos degraus, não sacudam." Assim, mais para a esquerda, pouquinho mais. As senhoras da vizinhança espreitavam com curiosidade por cima dos muros, estalando a língua e elogiando o Rodriginho, um filho tão dedicado. Diziam que nos dias de hoje raramente se encontra um homem disposto a levar para casa a própria mãe paralisada. Normalmente todo mundo manda para o asilo para se livrar do fardo. Diziam: "Que sorte a minha ter um marido assim." Eu estava encostada no batente da porta, ouvindo esses elogios, e o coração estava inquieto e angustiado. Parecia que eu deveria estar feliz e orgulhosa, mas algo nesse entusiasmo exagerado e teatral de Rodrigo me enchia de uma vaga desconfiança. Era como uma camada grossa demais de chantilly em cima de um bolo estragado, enjoativamente doce e falso. Minha sogra, Dona Ana Paula Figueiredo, estava deitada na maca. Seu corpo ressecado se afundava num pijama hospitalar folgado. Os cabelos brancos estavam embaraçados e espalhados pelo travesseiro. O rosto, antes autoritário e severo no passado, ela fora diretora financeira de uma grande construtora em São Paulo. Agora estava distorcido. Os olhos, bem abertos, fitavam o teto sem vida. Da comissura dos lábios, que ela não conseguia fechar, escorria saliva. Os médicos disseram: AVC extenso, paralisia do corpo, perda da fala e grave comprometimento das funções cognitivas. Agora ela era como uma criança no corpo de uma mulher velha, totalmente dependente dos outros. "Luz, por que você está parada?" A voz cortante de Rodrigo me arrancou do torpor. "Vai preparar o quarto para a mamãe. Coloca um travesseiro macio. Rápido." Fui apressada para o quarto, no andar térreo, que Rodrigo havia preparado com tanto empenho nos últimos dias. O quarto mais amplo e claro da casa agora cheirava antisséptico e tinta fresca. Mas o frio que me percorreu a espinha não foi por causa do estado da sogra, e sim pela visão de 4 câmeras de segurança instaladas nos cantos do quarto. Suas luzes vermelhas piscavam sem parar, como olhos diabólicos vigiando cada movimento meu. "Por que tantas câmeras?" perguntei. Quando Rodrigo e os socorristas depositaram Dona Ana Paula na cama para monitorar a saúde da mamãe 24 horas por dia, 7 dias por semana, respondeu Rodrigo com indiferença, enxugando o suor com as costas da mão. "A gente passa o dia trabalhando e se acontecer alguma coisa com ela, conectei ao celular. Posso ver a qualquer momento. Não fica tão desconfiada. Estamos no século XXI. A explicação soava lógica, mas no olhar de Rodrigo, quando ele verificava as imagens das câmeras no smartphone, havia uma fria sede de controle. Ele não olhava para a mãe como alguém doente que precisava de cuidados, mas como um objeto valioso que precisava ser guardado de ladrões. Naquela noite, depois que todos os parentes e visitas foram embora, a casa mergulhou num silêncio opressivo. Rodrigo se ofereceu para vigiar ao lado da mãe, disse que queria cumprir o dever de filho. Na primeira noite, fiquei deitada no andar de cima sem conseguir dormir. A imagem dos olhos bem abertos e assustados da sogra me perseguia. No olhar dela havia algo que não se parecia com confusão mental. Escondia um medo profundo, primordial. Por volta das 2 da manhã, a sede me fez descer à cozinha. Passando pelo quarto de Dona Ana Paula, vi que a porta estava entreaberta. Pela fresta escapava uma luz amarela e fraca do abajur. Eu queria entrar, mas fiquei paralisada ao ouvir o sussurro de Rodrigo. "Abre a boca, velha, e engole." Eu espreitei pela fresta. Rodrigo estava sentado na beira da cama com uma tigela de mingau frio e ralo. Ele apanhou uma colherada de modo brusco e enfiou na boca da mãe. Ela gemeu alguma coisa. O mingau escorreu pelo queixo e pelo pescoço.
Rodrigo não enxugou. Em vez disso, com outro dedo, pressionou forte um ponto abaixo do nariz dela, massageando sem piedade. Chega de fingimento, não me faça sofrer mais. O que você escondeu? Vai falar logo. Não te trouxe aqui para ser babá. Não sibilava ele entre os dentes. A voz dele era o oposto exato do tom carinhoso que exibira de manhã diante de todo mundo. Dona Ana Paula se encolheu. A mão esquerda, ainda com algum movimento, mexeu fracamente, como se tentasse empurrar o filho, mas não tinha mais força do que um gatinho. Rodrigo sorriu com desdém. Curvou-se até o ouvido dela e sussurrou alguma coisa. Não ouvi, mas vi os olhos da sogra se encherem de lágrimas. A mão de Rodrigo deslizou para baixo do cobertor e apertou a mão paralisada dela. Vi ela estremecer. Será que ela ainda sentia dor? Ou a dor era tão intensa que perfurava os ossos? Vencendo os nervos danificados, meu coração batia freneticamente. Eu queria entrar correndo, gritar, mas as pernas pareciam enraizadas no chão frio. Pela primeira vez nos 5 anos de casamento, senti medo do meu próprio marido. A sombra dele na parede, enorme e distorcida, cobria a figura minúscula da sogra como um predador brincando com uma presa exausta. Recuei na ponta dos pés, tentando não fazer o menor barulho. De volta ao meu quarto, me cobri com um lençol até a cabeça, mas mesmo assim tremia. O frio vinha daquela verdade disforme que acabara de testemunhar. Rodrigo não havia trazido a mãe para cuidar dela. Ele a havia trazido para cobrar uma dívida. Mas que dívida? Financeira ou emocional? Lembrei-me dos dias antes do AVC. Dona Ana Paula era uma mulher de vontade de ferro, o eixo financeiro de toda a família. Ela tinha dinheiro, muito dinheiro acumulado desde os tempos do mercado imobiliário e de ações nos anos 90, mas era conhecida por sua exigência e desconfiança. O relacionamento dela com o Rodrigo nunca foi tranquilo. Ela sempre o olhava com reprovação, às vezes com frieza declarada. E Rodrigo, que concordava com tudo na frente dela, por trás vivia reclamando da avareza dela. E agora, com ela acamada, ele interpretava com brilhantismo o papel de filho amoroso. Um espetáculo completo, e eu era uma espectadora acidental que havia espreitado pelos bastidores sujos. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou cedo como se nada tivesse acontecido. Preparou o café da manhã, assobiando uma melodia. Meu amor, hoje peguei mais um dia de folga no trabalho para fazer a transferência de plano de saúde da mamãe. Depois do trabalho você passa na farmácia e compra uma caixa de fraldas geriátricas? Olhando para o sorriso dele, senti um arrepio. Acenei com a cabeça, tentando parecer natural. Sim, claro. Você deve estar sofrendo sozinho aqui. Volto mais cedo para ajudar. Saindo de casa, caí sob os raios brilhantes do sol, mas por dentro estava tão escuro quanto o céu antes de uma tempestade. Sabia que os dias tranquilos nessa família haviam chegado ao fim. Sob a aparente normalidade, havia uma forte correnteza submarina. E eu, quisesse ou não, já estava sendo arrastada pelo redemoinho. 3 dias depois, uma chuva torrencial caiu sobre o Recife. Choveu desde o meio-dia até tarde da noite, transformando nossa rua numa enxurrada de lama. O trovão ribombava sobre o telhado, abafando todos os sons de vida dentro de casa. Rodrigo, voltando de uma bebedeira com sócios de negócios, dormia como pedra, braços e pernas espalhados. Cheirava a cachaça, e aquilo me enjoava. Ele roncava alto, despreocupado, como uma criança ou como um homem sem consciência. O relógio marcava 00:30. Eu me virava na cama, incapaz de dormir. A imagem da sogra sozinha lá embaixo não saía da cabeça. Rodrigo havia dito que lhe deram um sonífero para ela dormir mais fundo, mas a intuição dizia que algo estava errado. Com cuidado, me soltei de seu abraço, joguei o roupão sobre os ombros e desci na ponta dos pés. A luz dos postes de rua vazava pelas frestas das cortinas, criando padrões curiosos no chão. No quarto de Dona Ana Paula estava escuro, apenas as luzes vermelhas das câmeras piscando. Teme acender a luz. E se Rodrigo acordasse e verificasse o celular, fui às apalpadelas até a cama. O nariz foi assaltado pela mistura de cheiro de velhice, óleo de cânfora e umidade. Dona Ana Paula estava imóvel. Sua respiração era fraca e entrecortada. Toquei a testa dela, estava gelada. Em pânico, puxei o cobertor até o pescoço dela. Mamãe, sussurrei. De repente, uma mão fria agarrou meu pulso com força de aço. A pressão foi tão forte que as unhas se cravaram na pele. Quase gritei, mas a tempo tapei a boca com a mão. Era Dona Ana Paula. Na penumbra, seus olhos se abriram bem e ardiam com uma chama viva.
Neles não havia nem sinal da névoa que eu vira todos aqueles dias. O olhar era claro, aguçado e cheio de súplica desesperada. Ela não conseguia falar. Sua boca torcida apenas se contraía. A mão direita dela, aquela mesma que os médicos declararam completamente paralisada, apertava a minha, puxando-a com força para o próprio peito. Fiquei paralisada de espanto. A mão dela não estava paralisada. Com um esforço sobre-humano, Dona Ana Paula enfiou no bolso do meu roupão algo frio, metálico e sólido e logo em seguida um pedacinho de papel amassado. Tudo aconteceu num piscar de olhos, de forma decidida. E então ela soltou minha mão. Seus olhos revirou. O corpo começou a se sacudir em convulsões e espuma saiu da boca. Naquele exato momento, ouviram-se passos pesados lá de cima. Quem tá aí embaixo? Veio a pergunta sonolenta, mas alerta. De Rodrigo. Meu coração quase parou. Enfiei os objetos fundo no bolso e, tremendo, fingi tentar ajudar a sogra. Sou eu, Rodrigo, disse eu, propositalmente em voz alta, desestabilizada pelo medo. Parece que a mamãe está passando mal. Ela está tendo uma convulsão. Rodrigo irrompeu no quarto, acendendo o interruptor. A luz forte feriu os olhos. Ele olhou para a mãe se debatendo em convulsões. Depois me fixou com um olhar desconfiado. O que você está fazendo aqui nessa hora? Eu queria beber água. Ouvi a mamãe gemendo e entrei para ver. Daí começou a convulsão. Rodrigo soltou um riso seco. Se aproximou da cama sem demonstrar a menor preocupação, levantou grosseiramente as pálpebras dela com o polegar. Depois lhe deu um tapa leve na bochecha. Tá fazendo cena de novo. Ontem mesmo o médico disse que o estado tá estável. Ele se virou para mim. O rosto estava carregado. Vai pro seu quarto, eu resolvo. Essa velha tem crise toda vez que muda o tempo. Talvez chame o médico, sugeri com hesitação. Que médico? Essa hora da noite? Vai pro quarto, eu disse, gritou ele, e seus olhos faiscaram com veias vermelhas. Não me atrevi a discutir e saí em silêncio. Mas na porta me virei. Rodrigo estava de costas para mim, mãos na cintura, encarando a mãe com uma ameaça sinistra. Chegando ao banheiro do andar de cima, tranquei a porta com a chave. Com mãos trêmulas, tirei do bolso o que Dona Ana Paula me dera. Era uma pequena chave magnética, do tipo usado em cofres de banco. Nela estava gravado o número 309 e um bilhete. Desdobrei o papel amassado. Era um recibo de farmácia antigo. No verso, com letras irregulares e tortas escritas em batom vermelho vivo, havia algumas palavras. A cor vermelha no papel amarelado parecia sangue. Contendo a respiração, li: Ele não é meu filho. Me salva. O chão sumiu debaixo dos meus pés. As letras dançavam diante dos olhos. Ele era, sem dúvida, Rodrigo. Mas se Rodrigo não era filho dela, quem era ele? E por que a mãe pedia para a nora salvá-la do filho que ela própria criara? Lembrei-me do olhar dela, claro, nítido, aterrantemente consciente. Ela estava fingindo a paralisia, a demência para enganar Rodrigo e suas câmeras onipresentes. Ela travava uma batalha solitária na Toca do Leão, e eu era sua única esperança. Trovejou de novo. Olhei para o espelho e vi meu rosto sem uma pingo de sangue. Rapidamente rasguei o bilhete em pedaços miúdos e joguei no vaso. A água levou as letras vermelhas como sangue, mas não conseguiu lavar o medo que apertou minha garganta. A chave escondi fundo sob o forro do sutiã. Lá de baixo vinha a xingaria abafada de Rodrigo misturada com os gemidos fracos da mãe. Aquela noite seria interminável. E eu sabia que a partir daquele instante não havia mais volta. Precisava descobrir a verdade escondida atrás daquela chave antes que meu marido, com quem dividia a cama, levasse a cabo o seu plano sombrio. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o habitual. O rosto cansado e sem sono foi cuidadosamente coberto com uma camada grossa de maquiagem. Precisava agir como de costume, até mais animada para Rodrigo não desconfiar de nada. Meu amor, hoje vou pedir para sair mais cedo do trabalho. Quero ir buscar um chá de ervas para a mamãe, disse eu, ajeitando a gravata dele e tentando soar o mais carinhosa possível. A convulsão de ontem me assustou muito. Uma amiga me indicou um bom ervanário. Rodrigo, absorto numa troca de mensagens no celular, nem ergueu a cabeça. Pode ir. Vai precisar de dinheiro? Tenho minhas economias. Cuida das suas coisas. Ao ouvir que não precisaria gastar, Rodrigo relaxou ligeiramente. Resmungou algo, pegou a pasta e saiu, sem se esquecer de gritar da porta. Tenta voltar mais cedo para fazer o almoço. Hoje vem um amigo meu falar sobre um terreno, então se comporta. Assim que o carro dele sumiu na esquina, tranquei o portão e chamei um Uber direto para a agência central do Itaú.
O logotipo na chave coincidia com o do banco. No caminho, meu coração disparava a cada chamada de número desconhecido. Apertava com força a bolsa, dentro da qual estava a procuração geral que a sogra havia feito em meu nome 2 anos atrás. Na ocasião, ela dissera: já sou velha, não confio em ninguém além de você. Rodrigo é jogador e preguiçoso. Dar dinheiro a ele é como dar uma galinha para a raposa tomar conta. Guarda esse papel para qualquer emergência. Se eu pensar então que ela estava sendo exagerada, quem diria que aquela folha fina de papel se tornaria meu talismã, a chave para desvendar o mistério? No banco, expliquei que queria acessar um cofre individual. A atendente me examinou com atenção, depois examinou a procuração reconhecida em cartório, conferiu a assinatura. Um momento, por favor. Vou verificar os dados no sistema. E a assinatura do titular. 5 minutos de espera pareceram uma eternidade. Fiquei sentada numa cadeira confortável, como se estivesse sobre brasas. As palmas das mãos suavam. E se Rodrigo descobrisse que eu estava ali, o que ele faria? Me mataria. Dona Luciana, tá tudo certo. Por favor, me acompanhe ao cofre. Soltei o ar com alívio. As pernas tremiam enquanto seguia a funcionária até a sala-cofre. Uma porta de aço maciça, de 0,5 metro de espessura, abriu-se lentamente. O nariz foi invadido pelo cheiro de papel velho e metal frio. O compartimento 309 ficava no canto mais recuado, coberto por uma fina camada de poeira. Minhas mãos tremiam quando introduzi a chave na fechadura. O clique seco ecoou no silêncio. Puxei a gaveta de metal. Dentro não havia montes de dinheiro vivo como eu imaginara, mas o valor do conteúdo superava toda e qualquer fantasia minha. Por cima estava um pacote de títulos de grandes empresas e recibos de depósito de ouro para custódia. Calculei mentalmente à la rápida: 10 milhões, 20, 30 e 5 milhões de reais. A cifra gigantesca me deu uma tontura. Precisei me apoiar na mesa para não cair. Não era de se admirar que Rodrigo estivesse tão obcecado em apoderar-se do patrimônio da mãe. Com esse dinheiro, ele poderia não só quitar todas as dívidas de jogos e criptomoedas, como viver à larga com o amante pelo resto da vida. Embaixo dos documentos financeiros havia uma pasta velha e amarelada. Na folha de cima estava uma certidão de nascimento de uma maternidade de Fortaleza, com data coincidindo com a data de nascimento de Rodrigo. Mas no campo mãe não constava o nome Ana Paula Figueiredo, e sim Vera Paula Figueiredo. Vera Paula. O nome me pareceu familiar. Reviei a memória. Claro, a tia Vera, irmã mais nova da minha sogra, uma mulher bonita com um destino trágico, morta de hemorragia pós-parto há mais de 30 anos. Dona Ana Paula nunca falava muito sobre ela, apenas mencionava de passagem que a irmã morrera cedo, um escândalo que a família enterrou. Então, Rodrigo era filho da tia Vera. Dona Ana Paula não tinha filhos próprios. Ela adotara Rodrigo, falsificara a certidão, transformando o sobrinho em filho para ocultar a vergonha da irmã e garantir um apoio para a velhice. Ela consagrara a vida inteira a criá-lo, dar-lhe um bom nome, e agora ele a tratava como uma inimiga. Mas o que verdadeiramente me gelou o sangue não foi a certidão de nascimento, e sim um caderninho preto de capa de couro que estava no fundo da gaveta pequeno, com um canto surrado sem título. Abro. A caligrafia cuidadosa e caprichada de Dona Ana Paula. Registros detalhados de todas as receitas e despesas dos últimos 15 anos. 12 de maio de 2009, repasse R, 850.000,00 ao projeto Mineradora Serra do Norte, despesas de representação. 20 de junho de 2009, acidente na mina, desabamento, 5 operários mortos. Para silenciar as famílias dos mortos e subornar a imprensa, por ordem de VI, tudo escureceu diante dos meus olhos. Mineradora Serra do Norte. Ano de 2009. Era o mesmo lugar onde meus pais tinham trabalhado e morrido. Eu tinha apenas 12 anos na época. Disseramos que fora um acidente de trabalho causado por descuido, a empresa pagou uma pequena indenização, com a qual eu mal sobrevivia graças à ajuda de parentes. Ninguém foi responsabilizado. O caso foi rapidamente abafado. Afinal, a morte dos meus pais não fora um acidente. Fora resultado de negligência, descumprimento das normas de segurança e dinheiro, sujo encobrindo tudo. E a pessoa que registrava esses lançamentos, que repassava esse dinheiro de sangue, era minha sogra, Dona Ana Paula. E aquele VI do caderninho era Walter Ivan Vasconcelos.
atualmente vice-governador do estado, um homem com poder imenso. As pernas cederam e o caderninho escorregou das mãos. A náusea e o ódio me subiram à garganta. Vivo com o inimigo. Chamo de mamãe uma mulher que é, de forma indireta, culpada pela morte dos meus pais. Ela não só criou o monstro Rodrigo, como ela própria guardava segredos horrendos manchados com o sangue de pessoas inocentes. Mas então me veio à memória o olhar suplicante dela na noite anterior. Ele não é meu filho. Me salva. Por que ela havia me dado a chave exatamente a mim? Ela sabia que eu abriria o cofre, leria o caderninho. Ela queria que eu a salvasse. Ou queria usar o caderninho para comprar uma velhice tranquila? Ou era um arrependimento tardio? O toque brusco do celular na bolsa interrompeu meus pensamentos atordoados. Na tela, meu amor. Respirei fundo, tentando me acalmar. Peguei o caderninho. Enfiei tudo de volta na bolsa. Não podia deixar aquilo ali. Precisava levar essas provas. Alô? Estou ouvindo? Minha voz saiu fria, mas Rodrigo no outro lado da linha não percebeu. Onde você tá? Já chegou a visita. Compra uma caixa de cerveja no caminho. Rápido. Ele desligou. Olhei para a tela apagada e pensei, muito bem, Rodrigo. Você quer jogar? Eu jogo contigo. E você também, dona Ana Paula. Ainda temos muito a conversar. Saí do banco sob o sol escaldante com a sensação de ter acabado de sair de um inferno para imediatamente entrar em outro. Ainda mais cruel. Dentro da própria casa, voltei para casa com uma caixa de cerveja gelada nas mãos, mas com um incêndio na alma. O caderninho preto e o maço de documentos financeiros pesavam na bolsa como uma bomba com o temporizador ligado. Escondi tudo no fundo do meu armário, embaixo de várias camadas de roupas de inverno espessas. Lá de baixo vinham gritos, copos batendo e a risada embriagada de Rodrigo e seus amigos. Discutiam terrenos, criptomoedas e depois mudaram de assunto para mulheres. Ouvi Rodrigo se gabar. Rapazes, pode ficar tranquilo. Logo vou estar nadando em dinheiro. A velha da minha mãe é uma sovina de dar inveja, mas para onde ela vai, não vai poder levar tudo. E o resto é meu. Me arrepiei. Para ele a mãe era apenas um filão. Nada mais. À tarde os convidados foram embora. A casa voltou a se fechar numa atmosfera opressiva. Rodrigo estava bêbado como um gambá. O rosto violáceo, os olhos injetados, cambaleando, foi até o quarto da mãe. Corri atrás dele. Velha, acorda logo. Rodrigo sacudia Dona Ana Paula pelo ombro bruscamente. Ela estremeceu e abriu os olhos. Ao vê-lo, se encolheu. No olhar, um clarão de terror. Rodrigo tirou o celular do bolso, ligou a tela e a colocou diante do rosto da mãe. Olha aqui, direto aqui. Fiquei parada na porta, contendo a respiração. Entendi o que ele pretendia. Queria usar a autenticação biométrica por reconhecimento facial para transferir dinheiro da conta dela. Pelas novas regras, transferências acima de R$1 milhão exigiam leitura facial. Rodrigo precisava com urgência de real 2 milhões, para pagar uma dívida com agiotas. O prazo vencia amanhã. Abre esses olhos, não fica de mentirosa. Dormindo não berrou Rodrigo, abrindo à força as pálpebras dela com os dedos. A luz da tela atingiu as pupilas dela. Na tela do aplicativo bancário apareceu um círculo de leitura facial. Por favor, mantenha o rosto enquadrado. Por favor, vire para a esquerda. Por favor, sorria. Vira para a esquerda. Tô mandando, rosnou Rodrigo. Dona Ana Paula não obedeceu. Ela tremia, escorria a saliva da boca. De repente, os olhos dela viraram, mostrando só o branco, e ela começou a se debater num ataque parecido com epilepsia. O celular de Rodrigo apitou e apareceu um letreiro vermelho. A autenticação falhou. Não foi possível reconhecer rosto vivo. Por favor, tente novamente. Merda! Xingou Rodrigo, batendo o punho com força no colchão. Tá de brincadeira comigo? Ele não desistiu e recomeçou o procedimento. Desta vez se sentou direto na cama e prendeu a cabeça de Dona Ana Paula entre os joelhos como em uma morsa. Olha aqui. Vi espuma branca sair da boca de Dona Ana Paula. O corpo inteiro sacudia em convulsões terríveis. Ela estava representando um papel, desesperado e agonizante, para proteger o dinheiro, ou melhor dizendo, para não entregá-lo ao filho canalha. Rodrigo, o que você tá fazendo? Ela tá tendo uma convulsão. Não aguentei e me joguei entre eles. Rodrigo me empurrou com violência. Fui parar de encontro ao armário de remédios. Cala a boca, você não entende nada. Ela tá fingindo. Eu conheço todos os truques dela. Ele tentou de novo forçar Dona Ana Paula a olhar para o celular, mas desta vez ela fechou os olhos
com força e travou os dentes com tanta veemência que o sangue escorreu pelo lábio. O aplicativo deu erro outra vez. 3 tentativas fracassadas seguidas. E a função de transferência biométrica foi bloqueada por 24 horas. Rodrigo enlouqueceu de raiva. Se preparou para atirar o celular no chão, mas na última hora se conteve. Em vez disso, apanhou o copo d'água da mesa de cabeceira e o arremessou com toda a força contra a parede. O estilhaço do vidro se espalhou pela sala. Muito bem. Quer brigar comigo? Vamos ver até quando você aguenta. Rodrigo se levantou. Respirando pesado, olhou para a mãe com ódio profundo, depois apontou o dedo para mim. Limpa tudo isso aqui. E você não dá nem um grão de comida, nem uma gota d'água para ela. Vamos ver como ela abre os olhos de fome. Dito isso, bateu a porta e foi embora, deixando a mim e a mãe no quarto impregnado de raiva. Corri até ela, enxuguei o sangue do lábio. Ela abriu os olhos e me olhou. O olhar estava cansado, mas resoluto. Ela sentiu quase imperceptivelmente, como a dizer: estou bem. Eu entendia que esta guerra tinha apenas começado, e Rodrigo estava encurralado. Uma fera ferida é capaz das maiores crueldades. Na manhã seguinte, a atmosfera da casa estava tensa, como corda prestes a arrebentar. Rodrigo estava à mesa, acendendo um cigarro atrás do outro. O cinzeiro estava transbordando de pontas. O celular vibrava sem parar. Ao ver o número do credor, rejeitou a chamada e virou o aparelho de barriga para baixo. Pus diante dele um prato de sopa quente, tentando manter a calma, embora o coração disparasse. Precisava fazer alguma coisa para esfriar a cabeça dele. Ganhar pelo menos um pouco de tempo para mim e para mamãe. Come, tá saindo fumaça. Preciso te falar uma coisa. Sentei à frente dele. Rodrigo soltou uma baforada de fumaça. O quê? Se for sobre o dinheiro, pode nem começar. Respirei fundo e tirei da bolsa a impressão de um resultado de ultrassonografia que minha amiga, que trabalhava numa clínica particular, me fizera na véspera por real 2000,00. Coloquei a folha sobre a mesa e empurrei para ele. Ele deu uma olhada de relance, depois agarrou o papel. Os olhos se arregalaram. Ficou encarando a imagem em preto e branco, borrada, de um embrião e o laudo. Gestação de 6 semanas. Batimento cardíaco fetal positivo. O que é isso? A voz de Rodrigo tremeu. O cigarro caiu dos dedos. Tô grávida, Rodrigo. Vamos ter um filho. Olhei direto nos olhos dele, arrancando um sorriso misturado de felicidade e apreensão. Fui ao médico ontem. Disseram que há uma pequena ameaça de aborto. Preciso descansar mais e evitar estresse. Queria ter contado ontem, mas você estava bêbado demais. Rodrigo ficou sentado como se um raio tivesse acertado. A novidade era completamente inesperada e atingiu no ponto mais vulnerável. Era filho único, embora adotado. A pressão dos parentes por um herdeiro era imensa. Além disso, precisava de um bom pretexto para arrancar dinheiro do meu pai, que morava no interior do Piauí. Meu pai era dono de uma grande fazenda e havia prometido uma quantia generosa se nascesse um neto. O rosto de Rodrigo amoleceu. Passou a mão pelo cabelo, depois de repente deu uma risada seca e artificial. Grávida de verdade? Isso é ótimo! Levantou, deu a volta na mesa e pôs as mãos nos meus ombros. O abraço era tão pesado e calculista quanto sempre. Por que não falou antes? Agora o seu pai vai soltar uma boa grana. Tô salvo. Senti um frio por dentro. Ele não pensou no filho, apenas no dinheiro. Meu amor, o bebê ainda é pequenininho. Não faz nada de errado para ele não ter que pagar pelos seus erros. Trate a mamãe com mais gentileza, aproveitei o momento. Rodrigo ficou parado por um segundo. Depois acenou com a cabeça com descaso. Sei. Você cuida de você mesma. Descanse. Da velha eu cuido. Agora preciso ligar para o seu pai. Agarrou o celular e saiu para o quintal. A voz ficou adocicada ao extremo. Alô, seu Antônio! É o Rodrigo. Temos uma notícia maravilhosa pro senhor. A Luciana tá grávida. Sim, menino, com certeza é menino. Fiquei em casa ouvindo a voz mentirosa dele e as lágrimas me cortavam os olhos. Menti. Menti descaradamente, mas não tinha outra saída. Precisava distraí-lo, fazê-lo acreditar que tudo estava bem, para que ele afrouxasse o cerco sobre a mamãe. Porém, a alegria de Rodrigo durou pouco. À tarde, ele recebeu outra chamada. Desta vez, o rosto empalideceu. Resmungou algo para o fone e desligou. Entrou em casa e me olhou com suspeita. Fique em casa, olha pela velha. Preciso resolver uma coisa urgente. Não janto em casa. Sabia para onde ele ia? Os credores ou a amante, Tatiane. O bebê fictício o fizera recuar temporariamente,
mas as dívidas não tinham sumido. Ele precisava dos real 35 milhões,00 da mãe, e algumas centenas de milhares do sogro eram só moleza. À noite me esgueirei até o quarto de Dona Ana Paula. Ela me olhou com uma pergunta silenciosa. Tomei a mão dela e sussurrei. Mamãe, aguenta mais um pouco. Estou buscando uma saída. Ele acha que estou grávida e por enquanto não vai agir de forma agressiva, mas precisamos nos apressar. Dona Ana Paula piscou rapidamente. Lágrimas escorregaram pelo rosto. Ela entendia que nossa situação pendia por um fio. De repente, tocaram a campainha. Me assustei. Rodrigo havia dito que não viria jantar. Fui abrir. Não era ele. Na calçada estava uma mulher de meia-idade, rechonchuda, com uma espessa camada de maquiagem no rosto, num vestido estampado berrante. Nas mãos, sacolas e malas. Com quem a senhora quer falar? A mulher abriu um sorriso largo, mostrando os dentes amarelados. Olá, patroa. Sou a Zineida. Pode chamar de tia Zizi. Fui contratada pelo Rodrigo para cuidar da casa e da velhinha. Disse que a senhora está em estado delicado. Não pode se cansar. Fiquei embasbacada. Rodrigo contratara uma empregada doméstica. Por que não havia discutido isso comigo antes? E essa mulher, o rosto me pareceu familiar. Aquele jeito de rir, os olhos saltitantes. E então me lembrei. Certa vez vi uma foto no perfil da Tatiane, a amante de Rodrigo. Numa festa de aniversário ela estava com uma mulher, e a legenda dizia, com a minha titia querida, era ela. Essa mesma Zizi. Rodrigo trouxera para dentro de casa uma parente da amante. Havia infiltrado uma espiã para me vigiar a mim e a mãe 24 horas por dia, 7 dias por semana. Minha encenação da gravidez, sem querer, dera a ele a desculpa perfeita para esse movimento astuto. Então, me deixa entrar. Tô sofrendo, pesado. A tia Zizi entrou sem cerimônia, me empurrando de lado como se fosse a dona da casa. Fiquei olhando para ela, segurando a maçaneta. O inimigo havia penetrado no coração da casa. Agora a guerra não era só contra Rodrigo, mas contra essa raposa ardilosa. A chegada da tia Zizi mudou completamente a rotina da casa. Ela tomou conta da cozinha, preparava pratos gordurosos que Rodrigo adorava e, o mais importante, controlava tudo o que dizia a respeito a Dona Ana Paula. Não me deixava chegar perto da sogra. Toda vez que eu tentava trocar a fralda ou dar banho de esponja, a Zizi aparecia em cima. Ai, patroa! Com essa barriguinha não pode. Seu Rodrigo proibiu direitinho. Descanse, eu faço tudo. Os cuidados dela eram mais uma tortura. Esfregava a sogra com água fria, trocava as fraldas grosseiramente, empurrava a comida na boca à força. Uma vez eu a vi beliscar a perna de Dona Ana Paula quando ela comia devagar e sibilar. Come mais rápido, velha coroca, não me faz perder tempo. Tinha pena da sogra, mas precisava morder a língua e calar, para não espantá-las. Sabia que a tia Zizi era a 5ª câmera de segurança instalada por Rodrigo, só que viva. Resolvi agir com os mesmos métodos deles. Comprei disfarçadamente um gravador minúsculo profissional do tamanho de uma unha. Durante o dia, enquanto a tia Zizi dormia na sala roncando alto, me esgueirei até a cozinha. Prendi o gravador embaixo da bancada da mesa do jantar, onde Rodrigo e Zizi costumavam sentar e murmurar. À tarde, fingi que ia ao mercado comprar itens para grávida. Na verdade, me sentei num café perto de casa, coloquei o fone de ouvido e me conectei via Bluetooth ao aparelho lá de casa. Por volta das 4 horas, Rodrigo chegou. Chegou, meu querido, arrulhou a Zizi. Sua esposa foi ao mercado. Como foi? E aí? Como ficou a situação? A voz de Rodrigo soou nítida no fone. Tá quieta do mesmo jeito, tá deitada que nem tronco. Só que sua mulherzinha parece que tá desconfiando de alguma coisa. Fica rondando o quarto da velha o tempo todo. Deixa ela. Tá grávida, miolinho virado, você fica de olho no que importa. O que a Tatiane tá falando? Ah, Rodrigão, suspirou Zizi. Tatiane diz que os agiotas estão pressionando, ameaçando quebrar as pernas. Se não pagar até o fim do mês, não tenho mais jeito. Tia Zizi, com o Face ID não deu certo. A velha espertinha é esperta demais. Então, plano B. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois a voz saiu fria e cruel. Há 3 anos eu fiz um seguro de vida em nome dela. Pagamento máximo de real 5 milhões,00 em caso de morte por acidente. Mais a venda desta casa e do sítio no sertão depois da morte dela. A herança é toda minha de qualquer forma. Dá pra pagar tudo e ainda sobra bastante. Você quer encenar um acidente? Isso, incêndio. Curto-circuito, entende? À noite, a velha paralítica pega fogo e a gente e a sua mulher saem vivos por milagre.
Perfeito. E a polícia vai investigar. O que tem a investigar? A fiação da casa é velha, curto-circuito é normal. Eu acerto quem precisa na perícia. Você faz o que eu mandar. Quando começar, sai pelo fundo e grita alto. Por isso te pago. Real 500.000,00 pra sua velhice. E a Tatiane finalmente vira a dona legítima da casa. A tia Zizi deu uma risadinha. Aí, Rodrigão, sua cabeça funciona demais. Real 500.000,00. Fechado. E a sua mulherzinha? Ela, Rodrigo, riu com desdém. Que deu um filho, depois a gente vê. Se ficar quieta, fica. Se não ficar, vai pra rua. Arranquei o fone de ouvido. As mãos e os pés tremiam. O copo de suco entornou na mesa e molhou minha roupa. Mas eu sequer notei. Eles iam matar a mamãe, queimá-la viva. Era um plano diabólico, despido de toda a humanidade. Rodrigo não era um homem, era um monstro. Olhei para a rua movimentada. Ninguém sabia que naquela casinha na viela estava gestando um crime horrendo. Não podia deixar isso acontecer. Precisava agir imediatamente, mas como denunciar a polícia? Não havia provas sólidas, apenas a gravação de uma conversa sobre um crime ainda não cometido. Rodrigo podia alegar que era só uma piada de bêbado. Precisava tirar a mamãe de lá. Naquela mesma noite, tirei o celular e disquei o número que havia salvo no dia anterior. O número de uma agência particular de investigação de confiança. Alô, aqui é o André Vitor. Meu nome é Luciana. Preciso urgentemente da sua ajuda. Agora, pago o que for. Enxuguei o suco da roupa e me levantei. No reflexo da vitrine do café, vi uma mulher diferente, não a Luciana fraca e submissa. Nos olhos dela ardia uma chama de determinação. Vou salvar a mamãe. E vou fazer esses safados pagarem por cada pensamento torpe que tiveram. Voltei para casa quando já estava escurecendo, com a sensação de caminhar sobre uma corda bamba sobre um abismo. Primeiro subi para o meu quarto, alegando cansaço, para evitar a tia Zizi. Precisava organizar os pensamentos e planejar a fuga naquela mesma noite. A tia Zizi esfregava o chão do corredor do andar de cima. Ao me ver, lançou um olhar oblíquo e entoou meloso. Chegou, patroa. O jantar tá na mesa. Vai lá comer antes de esfriar. Tô cansada. Como depois respondi secamente e me fechei no banheiro. Mas cometi um erro fatal, nascido de uma descuido mínimo. Com pressa, ao esconder os objetos comprometedores de manhã, havia deixado a cartela de pílulas anticoncepcionais enrolada no tubo de papelão de papel higiênico no armário do banheiro compartilhado, onde a tia Zizi fazia limpeza. Quando saí, Rodrigo já estava encostado na porta do nosso quarto. Na mão, a cartela de pílulas já desembrulhada. O rosto estava negro como noite, os olhos chispando de fúria. "O que é isso?" rosnou ele, empurrando a cartela no meu rosto. O coração parou. "Rodrigo, onde você achou isso?" "Estou perguntando o que é isso", berrou ele, fazendo as paredes tremerem. "Você disse que estava grávida. Grávida toma anticoncepcional." Recuei e bati com força no canto da penteadeira. Tentei inventar uma desculpa, mas diante daquela prova qualquer mentira era inútil. "Você me enganou? Inventou tudo isso?" Rodrigo avançou e me puxou pelo cabelo. A dor aguda me arrancou um grito. Foi tudo mentira para ganhar tempo? Para salvar essa velha carcaça? Ele me deu uma bofetada, com toda a força. Escureceu diante dos meus olhos e eu desabei no chão. A boca ficou salgada de sangue. "Rodrigão, calma. Os vizinhos vão ouvir." A tia Zizi subiu correndo. Na boca dizia para ele parar, mas na prática foi rápida em fechar a janela e a porta. Rodrigo, respirando com dificuldade, apontou o dedo para mim. "Ótimo. Então não preciso mais fingir. Você sabe coisas demais. Esta noite você e a velha vão para o mesmo lugar." Olhei para ele horrorizada. Não restava nada de humano nele. Fecha ela no banheiro. "E você ordenou para Zizi, desce e fica de olho na velha." A tia Zizi acenou e me arrastou para o banheiro conjugado ao quarto. Eu resistia com tudo, mas o que podia fazer contra os dois? A porta bateu, a chave girou do lado de fora. "Abre-me, solta, socorro!" Martelei a porta e gritei em desespero. "Pode gritar à vontade, vai ter temporal hoje à noite." Ninguém vai ouvir, veio a risada diabólica dele. Escorreguei pelo chão frio do banheiro. Estava tudo perdido. Todos os planos ruins. Presa aqui, a mamãe abandonada lá embaixo. E esta noite, o fogo da morte ia engolir tudo. Lá fora começou uma chuva fina. Fiquei sentada no escuro tentando me recompor. Lágrimas não adiantavam nada. Precisava sair.
Precisava salvar a mamãe. Examinei o banheiro apertado, a porta era sólida, a fechadura resistente, a única saída era uma janelinha de ventilação embaixo do teto. Coloquei o tamborete de plástico em cima do vaso, subi, a janela era feita de finas réguas de alumínio com tela de mosquiteiro. Se tirasse as réguas, caberia passar, mas não tinha chave de fenda. Vasculhei cada cantinho, pasta de dente, escova, toalha, nada cortante. Então meu olhar caiu no aparelho de barbear de Rodrigo esquecido na prateleira. Me joguei sobre ele como se fosse uma tábua de salvação. Tirei a lâmina, quebrei um pedaço da alça plástica dura para fazer uma borda afiada. Subi de novo e comecei a forçar a janela. Com a lâmina cortei o silicone, com o fragmento plástico alavancava as réguas. O sangue dos dedos cortados se misturava com a sujeira, mas não sentia dor. Tinha diante dos olhos a imagem imóvel da mamãe. Precisava me apressar. Em 15 minutos, a última régua cedeu. Rasguei a tela. Na minha frente estava uma abertura justa, mas dava para passar. O vento frio e as gotas de chuva me bateram no rosto. Com grande dificuldade me espremei pela abertura estreita. As bordas afiadas de alumínio rasgavam a roupa e a pele. Mordia o lábio para não gritar de dor. Finalmente me vi na sacada do segundo andar. Dali, olhei para baixo. No quintal estava o SUV de Rodrigo com o porta-malas aberto. Ele e a tia Zizi arrastavam algo pesado enrolado num cobertor e atiravam dentro. Era a mamãe. Rodrigo não ia atear fogo na casa. Tinha mudado de plano no último momento, talvez com medo de que um incêndio num bairro populoso chamasse atenção demais. Havia decidido levar a mãe a outro lugar para se desfazer dela. Me encolhi atrás de um vaso de planta. Rodrigo fechou o porta-malas e disse para Zizi: "Você fica aqui. Vigia minha mulherzinha. Que fique trancada no banheiro até amanhã. Eu levo a velha para o sítio e enceno um acidente na estrada da serra. Fica limpo. Vai com cuidado." Rodrigão despediu Zizi. Rodrigo entrou no carro e ligou o motor. O veículo saiu devagar pelo portão e se dissolveu na noite chuvosa. Esperei sumir de vista e desci da sacada pelo cano de água. Ainda bem que o barulho da chuva e do trovão abafavam meus sons. A tia Zizi, certa de que eu estava trancada, tranquilamente assistia televisão na sala. No quinhal dos fundos estava minha motocicleta velha. Liguei o celular e ativei o rastreador GPS que havia colocado disfarçadamente no carro de Rodrigo. O ponto vermelho no mapa começou a se mover em direção à BR e depois a uma estrada estadual. Direção não para o sítio, mas para a antiga mineradora Serra do Norte, abandonada e deserta. Entendi de imediato o plano dele. Queria encenar a queda do carro numa pedreira, naquele mesmo lugar onde 15 anos atrás meus pais haviam morrido. Que amarga ironia. Pus o capacete, dei a partida na moto e disparei pela noite. A chuva caía a cântaros. Voava pela estrada escorregadia, os olhos colados no ponto vermelho na tela do celular preso no guidão. A distância entre nós era de uns 5 quilômetros. No caminho, liguei para o detetive. André Vitor, ele está se dirigindo para a mineradora Serra do Norte. Está levando minha mãe. Por favor, avise a polícia para interceptá-lo. Rápido. Recebi a geolocalização. Já estou passando para a delegacia de plantão. Fique calma, Luciana. Não arrisque, ele é muito perigoso. Eu sei, mas não posso deixar ele machucar ela. A ligação caiu. Guardei o celular no saco plástico e acelerei mais. A moto velha urrava tentando furar a parede de chuva. De repente um estrondo. A moto derrapou, furou um pneu, friei. A moto deslizou pelo asfalto e eu caí, batendo o joelho com força. Me levantei com dificuldade. A roda traseira estava murcha. Onde achar borracheiro de madrugada no meio do nada? Olhei para o celular. O ponto vermelho se afastava. Gritei de desespero. Nesse instante, luzes fortes me cegaram pelas costas. Uma buzinada ensurdecedora. Um caminhão se aproximava. Sem pensar, corri para o meio da pista e acenei com os braços desesperadamente. O bitrem freou com um chiado a poucos metros de mim. "É louca? Quer morrer?" gritou o motorista, um caminhoneiro, da cabine. Corri até ele e bati na janela. "Moço, por favor, me dá uma carona. Meu marido sequestrou minha mãe. Quer matar ela na mineradora. Me ajuda, imploro." O caminhoneiro me olhou desgrenhada, ensanguentada, com olhos alucinados. Hesitou um segundo, depois acenou com firmeza. "Sobe logo." Larguei a moto na beira da estrada e me acomodei na cabine. O bitrem deu um arranco e disparou pela noite. "Mineradora Serra do Norte, você disse? Lugar perigoso. Tem desabamento constante. Chamou a polícia?" Perguntou o caminhoneiro, girando o volante com segurança. "Chamei, mas tenho medo de não chegarem a tempo."
por favor, acelera mais. Fazendo o possível, olhei para o relógio. Eram quase 2 da manhã. Rodrigo devia estar chegando lá a qualquer instante. Lá na frente, entre as colinas escuras, faróis de um carro faiscaram. É ele, é o carro dele. Moço, gritei. Uma perseguição de vida ou morte havia começado. O bitrem reduziu, apagou os faróis e entrou devagar no matagal grosso a uns 100 metros do SUV de Rodrigo. A pedreira, iluminada pela lua fraca que espiava entre as nuvens, parecia uma ferida gigantesca no corpo da montanha. Penhascos verticais lançavam sombras negras. Lá no fundo, na profundidade, rugia um córrego. Fica aqui, vou me aproximar mais. Por favor, fique em contato com a polícia, sussurrei para o motorista. Vai com cuidado, filha. Esse cara parece maluco varrido. Se precisar, grita, que eu passo por cima com o caminhão. Acenei, agradeci e saí silenciosa da cabine. Me esgueirei se escondendo atrás de pedras grandes em direção ao carro de Rodrigo, que estava parado à beira do precipício. Rodrigo estava ao lado, puxando do banco um galão de 5 litros de gasolina. Me gelei de terror. Ele afinal decidiu queimá-la. Preme o corpo contra o chão, atrás de um monte de cascalho. Dali ouvi o resmungo dele. Merda, por que tá vazando? Xingou e abriu o porta-malas. Dona Ana Paula estava lá, enrolada, sem sentidos, provavelmente o efeito do remédio ainda durava. Rodrigo a puxou brutalmente e arrastou pelos pedregulhos, sentando-a junto à roda dianteira, diretamente à beira do abismo, um único empurrão, e os dois despencariam. A corda velha olha para sua cova. Bateu o rosto dela com a mão espalmada. Ela não reagiu. Rodrigo sorriu torto. Abriu o galão e começou a regar a capota, o banco e o chão ao redor da mãe. O cheiro forte de gasolina chegou até mim. Não me culpa. Você era rica, mas avarenta demais. Não vai levar o dinheiro para o outro mundo. Então morre. E eu vivo bem. Considera como seu último presente ao filho. Deu a volta no carro, despejando o resto da gasolina, depois tirou do bolso um isqueiro. O clique seco ecoou no silêncio. Tchau, mamãezinha. Na próxima vida nasce pobre, para não sofrer tanto. Levantou o isqueiro. Meu coração parou. Não havia mais tempo de esperar. Apanhei do chão uma pedra do tamanho de um punho. Respirei fundo e me levantei de um salto. Para, seu canalha! Meu grito rasgou o silêncio da noite. Rodrigo estremeceu. O isqueiro quase escorregou. Ele se virou de repente e ficou embasbacado ao me ver surgir da escuridão como um fantasma, coberta de lama. Você, como você chegou aqui? Vim ver o seu circo. Resolveu matar a mãe pelo dinheiro. Já chamei a polícia. Eles estão vindo. Falei propositalmente em voz alta para intimidá-lo, apertando a pedra na mão e me aproximando devagar. Rodrigo olhou em torno. Em volta, silêncio absoluto. Recuperou o juízo e uma risada cruel voltou ao rosto. Chamou a polícia? Ótimo. Então vai pro outro mundo junto com essa velha bruxa. Marido e mulher ficam juntos na vida e na morte, não é? Sacou de trás do cinto um canivete automático e veio na minha direção. Vai morrer. Em pânico, atirei a pedra nele e saí correndo. A pedra o acertou no ombro. Ele parou por um instante, xingando furiosamente. Nesse momento, uma rajada forte de vento subiu da profundeza da pedreira. Dona Ana Paula, que estava sentada junto à roda, de repente se mexeu. O frio e o barulho devem tê-la trazido à consciência. Ela abriu os olhos claros, ardentes, e encarou o filho adotivo que, com a faca, perseguia a nora. Degenerado. Para. A voz dela, rouca, mas autoritária e distinta, soou como um tiro. Rodrigo estacou como se raízes o tivessem preso ao chão. Virou-se lentamente para a mãe. O rosto ficou branco como papel. A faca em sua mão tremia. Você fala. Não era muda? Dona Ana Paula, se apoiando no para-choque do carro, ergueu-se com custo. Estava magra e fraca, mas irradiava uma força que fez Rodrigo recuar um passo. Não sou muda e não sou surda. Estava fingindo para ver se restava algum resquício de consciência em você. Mas eu estava errada. Você não é gente. Você é uma fera. Ela apontou para ele com a mão trêmula. Criei uma cobra no peito. Peguei você de um orfanato, dei meu sobrenome, uma vida boa. Escondi o passado vergonhoso de sua mãe para você poder andar de cabeça erguida. E é assim que você me paga. Que papo é esse? Minha mãe? Quem é minha mãe? Você sempre disse que era minha mãe de verdade, berrou Rodrigo. Dona Ana Paula esboçou um sorriso amargo. Sua mãe é a Vera, minha irmã caçula. Ela teve você de um bandido que estava sendo procurado pela polícia. Quando ela morreu, peguei você por pena.
Falsifiquei os documentos. No seu sangue corre a herança de um assassino e um ladrão. Tentei criar um ser humano a partir disso, mas o gene podre se mostrou mais forte. A verdade despencou sobre Rodrigo como um banho gelado. Ele cambaleou, agarrou a cabeça. Não, você tá mentindo. Inventou tudo isso. Não estou mentindo. No cofre do banco estão todos os documentos. Sua mulher sabe de tudo. Rodrigo desviou o olhar para mim. Acenei com a cabeça. Ele não era filho de uma família respeitada. Era fruto de uma tragédia. O desmoronamento da crença e da autoestima o enlouqueceu. Não acredito. Vocês se juntaram contra mim. Ele não acredita. Vou matar vocês duas. Vou queimar tudo. Com um berro, ele se jogou sobre Dona Ana Paula com a faca. Gritei, mas estava longe demais. Então, um tiro estrondou. A bala acertou Rodrigo na perna. Ele desabou no chão. A faca voou para longe. Ele se contorcia na pedra, uivando de dor. Do matagal saíram correndo o caminhoneiro e vários policiais armados. Entre eles, o detetive André. Polícia! Não se mova! Mãos para cima! Retumbou uma voz no megafone. Rodrigo ainda tentou resistir. Os olhos rolavam com loucura. Esticou a mão para o isqueiro, mas um policial correu, chutou o isqueiro para o abismo e torceu os braços de Rodrigo para trás. As algemas clicaram. Solta! Não fiz nada. A culpa é dela. Rodrigo urrava, se debatendo impotente. Corri até a sogra. Dona Ana Paula, exausta, caiu sobre a pedra fria. Tremia, mas o olhar fixo em Rodrigo não era de ódio. Era apenas uma dor imensurável, a dor de quem perdeu um filho, embora não fosse de sangue, mas que ela havia criado por mais de 30 anos. Ao som das sirenes, Rodrigo foi levado. Ajudei Dona Ana Paula a entrar no carro do detetive. Antes de partir, ela se virou, olhou para o carro ainda impregnado de cheiro de gasolina, para o abismo negro e suspirou fundo. Karma. Tudo isso é karma. No hospital, após uma injeção de calmante, Dona Ana Paula adormeceu. Fiquei ao lado dela, segurando a mão esquálida, a mesma mão que um dia assinou cheques de propina, mas que também me dera a chave da salvação. Na manhã seguinte, fui à delegacia para prestar depoimento. Lá, numa cela de prisão preventiva, vi Rodrigo despenteado, olhos apagados. Ao me ver, os olhos faiscaram de ódio. Tá satisfeita? Perdi tudo, sibilou ele pela grade. Você mesmo é culpado de tudo. Se houvesse uma gota de amor filial em você, nada disso teria acontecido, respondi com calma. Ele esboçou um sorriso torto. Amor filial. Não me pregue moral, não. Você acha que sua sogra é santa? Você acha que seus pais morreram por acaso? Estremece. O que você quer dizer? Vai perguntar para sua querida sogra, sussurrou ele. Pergunta o que ela fez 15 anos atrás naquela mesma mineradora, para encobrir o desabamento da mina, onde morreram 5 pessoas, incluindo seu pai e sua mãe. As palavras foram como um trovão. Embora eu já tivesse lido o caderninho, ouvir isso dele com tanta crueldade era uma dor insuportável. Ele queria se vingar, semear discórdia entre mim e Dona Ana Paula. Olhei direto nos olhos dele. Eu sei de tudo. Li o caderno preto e vou fazer com que todos os culpados pela morte dos meus pais paguem pela lei. Dona Ana Paula e Vasconcelos, mas isso não justifica o que você fez. Fica aí e pense nos seus pecados. Virei as costas e saí sob a risada selvagem e demente dele. Ao sair da delegacia, caí sob os raios do sol da manhã, mas não senti calor. Começava um novo caminho, o caminho da justiça pelo passado. 2 semanas depois, Dona Ana Paula voltou do hospital para casa. Quase não falava. Passava os dias inteiros na cadeira de rodas, olhando pela janela. Entre nós havia crescido um muro invisível. Não conseguia esquecer os registros do caderninho. Um dia, o advogado de Rodrigo veio me visitar. Trouxe um envelope lacrado. Dentro havia um cartão de memória e um bilhete de Rodrigo. Você acha que ela é santa? Eis a prova. Ouça, é uma cópia de um áudio que encontrei no computador velho dela. Descubra a verdadeira face da sua sogra. Enfiei o cartão no notebook. Na gravação, havia uma conversa entre um jovem, Walter Ivan Vasconcelos, e Dona Ana Paula. A técnica de detonação é insegura. Se continuarmos, a mina pode ruir, dizia ela. Para de ser covarde, o cronograma tá atrasado. Assina a autorização para uso de explosivos, gritava ele. E se acontecer alguma coisa, eu te cubro. Se morrer alguém, paga a indenização. A vida de um operário comum
não vale nada. Não assinar igual você perde o emprego. Silêncio. Depois um suspiro pesado de Dona Ana Paula e o som de um documento sendo assinado. A gravação cortou. As lágrimas me vieram em cascata. Ela sabia, mas teve medo, fez um pacto com a consciência. Rodrigo guardara a gravação como alavanca e agora a usava para me destruir, para me fazer odiá-la. Desci com o cartão de memória. Dona Ana Paula o viu na minha mão e entendeu tudo. Não tentou se justificar. Apenas abaixou a cabeça e chorou. Sou culpada, filha. Tinha medo de perder o emprego. Medo de não conseguir criar o Rodrigo. Vendi minha consciência. Esses anos todos tive pesadelos. Não peço perdão. Se você quiser, me entrega à polícia, mas usa essa gravação para prender o Vasconcelos. Ele é o verdadeiro culpado. Olhei para a mulher branca e encurvada. Rodrigo queria que eu a odiasse, mas só sentia pena. Ela também era uma vítima. Não vou entregar você, mamãe, disse eu, erguendo-a. Mas Vasconcelos vai responder por tudo. Está pronta para testemunhar? Estou, respondeu ela com firmeza, mesmo que custe a vida. Com a ajuda de um jornalista investigativo, tornamos o caso público. Ameaças começaram a chegar. Pintaram o portão, quebraram janelas, mas não recuamos. Enquanto isso, num interrogatório, a tia Zizi quebrou. Contou que Vasconcelos não só sabia dos planos de Rodrigo, como o incitava ao crime para obter o dinheiro mais rápido para seus esquemas de corrupção. Esse foi o último prego no caixão dele. 3 meses depois aconteceu o julgamento. Vasconcelos foi condenado à prisão perpétua. Dona Ana Paula, 5 anos com suspensão da pena, levando em conta a idade, o estado de saúde e a colaboração com a investigação. Rodrigo, 20 anos em regime fechado. Quando ele foi conduzido para fora do tribunal, Tatiane correu em sua direção com um bebê no colo. Rodrigo, como a gente vai viver agora? Deixa pelo menos alguma coisa para o seu filho. Rodrigo olhou para ela cheio de esperança, depois para nós. Mas eu estava preparada. Me aproximei e lhe estendi um laudo médico. Tatiane, chega de teatro. Essa criança não é de Rodrigo. Aqui está o prontuário dele. Complicação de cachumba na infância. Ele é estéril. Rodrigo agarrou o documento com mãos trêmulas. Olhou para Tatiane horrorizado e desesperado. Você me mentiu? Tatiane, percebendo que tudo estava revelado, sorriu com cinismo. Menti. E daí? Você acha que era tão irresistível assim? Sem o dinheiro da sua mãe, não te queria nem de graça. Ela virou o rosto e foi embora, deixando-o só. Rodrigo uivou como um bicho ferido. Perdera tudo, a liberdade, a mãe, a mulher e até a ilusão de ter um filho. Era o castigo mais severo que existe. 1 ano depois vendi a casa no Recife e todos os bens. Parte do dinheiro destinou às famílias dos operários mortos. Com o restante, eu e Dona Ana Paula fundamos o Instituto Consciência Solidariedade, de apoio a órfãos e famílias vítimas de acidentes de trabalho. Nos mudamos para uma casinha no sopé da Chapada Diamantina. O ar era limpo e sereno. A saúde de Dona Ana Paula foi piorando. Ela às vezes confundia o presente com o passado, às vezes me chamava de Vera, às vezes perguntava quando o Rodrigo voltaria. Todo fim de tarde eu a levava na cadeira de rodas até o morro. E a gente assistia ao pôr do sol. Mamãe, a senhora gosta daqui? Perguntei um dia. Ela sorriu com a boca desdentada. Os olhos opacos brilhavam com uma paz interior. Gosto, filha. Aqui não tem explosão, não tem maldade. Aqui é bom. A abracei. O vento trazia o perfume das ervas do cerrado. Todo o ódio e a dor do passado haviam se dissipado. Aprendi a perdoar. Eu e a mamãe escolhemos seguir em frente, no amor e na paz. Ao longe soou o sino de uma pequena chapéu. Seu som puro voava sobre as serras, como se lavasse toda a sujeira da alma humana e a devolvesse à luz.